Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Apocalipse, capítulo 5, versículo do 1 até o versículo 14, acompanhe por favor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém, queridos? Esse texto é um texto que nos situa já no momento em que Deus vai começar a intervir na história da humanidade. O capítulo 4 e o capítulo 5 do Apocalipse são 2 capítulos que estão entre o capítulo 3 e o capítulo 6 do Apocalipse. Eu digo sim porque eu vou explicar aos irmãos por qual razão estou falando dessa forma. É que esses 2 capítulos, capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, são 2 capítulos que consistem em 2 inserções, ou seja, algo que foi inserido para explicar algo que vem. E como eu disse agora há pouco, capítulo 2 e capítulo 3 são 2 capítulos que profetizam ou que proclamam profeticamente a era cristã. São 2 capítulos que Deus ele revelou de antemão ou pré-anunciou a experiência que a sua igreja passaria ao longo da era da graça, ao longo da era cristã, essa era na qual nós vivemos. Só que agora, depois da era da igreja, quando terminar esta era da graça, já estamos no finalzinho,
Estamos na última carta à igreja em Laodiceia, estamos vivendo já o fim desta era, né, desta era da graça. E então logo em seguida, abre-se o capítulo 4, o capítulo 5, que nos chama a atenção para algo de extrema importância, porque são 2 capítulos. Capítulo 4 narra um trono governamental do Eterno, e é diferente daquele trono da graça de Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 nos apresenta o trono da graça. É um trono em que Deus está disponível ao homem, sobretudo ao cristão. Mas ele está disponível como graça, como perdão, como justificação, como salvação, como vida. É um trono de oportunidade que Deus estende ao homem, é o trono da graça. Mas que esse trono da graça, num dado momento, ele vai se transformar em um trono de justiça, no qual Deus vai interferir, ele vai intervir na história da humanidade, que desde os primórdios vem se desenrolando. O homem, o ser humano, né, a sociedade do mundo vem vivendo e vem sendo aperfeiçoada. A alma do ser humano, a alma do homem, do ser humano, vem passando por um processo de formação mental, psicológica, de consciência, de vontade, de emoção, de mente, de coração. E esse aperfeiçoamento é um aperfeiçoamento conforme o mundo, conforme o curso do mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, conforme o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então a humanidade vem se desenvolvendo, vem se desenrolando, vem se aperfeiçoando nas trevas. Olha só como que a coisa vai se desenrolando. Não existe somente o aperfeiçoamento da parte de Deus, não, existe o aperfeiçoamento por parte de Satanás. Porque enquanto Deus edifica o novo homem, Satanás edifica, vivifica, aviva, anima, seduz o velho homem. Para que então este velho homem se oponha a Deus e ao novo homem que é Cristo e a igreja. Então, se o capítulo 4 nos apresenta um trono armado no céu e alguém sentado no trono, o capítulo 5 nos apresenta um livro na mão daquele que está sentado no trono. Então, some as duas ideias. Quero ler o capítulo 4 com os irmãos, apenas o versículo 1 e o versículo 2, tá bom? E depois leremos o capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Capítulo 4, versículo 1, diz assim: Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então veja que a figura maior, a figura icônica do capítulo 4 é o trono armado no céu e alguém sentado. Capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então são 2 capítulos, capítulo 4, capítulo 5, 2 inserções que vai agora nos trazer, nos chamar a atenção para tudo aquilo que vai começar a acontecer a partir do capítulo 6 do Apocalipse. Porque agora a ideia do capítulo 4, dessa inserção, está aqui, nesse posicionamento inserida, depois do capítulo 3 e antes do capítulo 4, é para justamente nos chamar a atenção, ó, há um trono armado no céu. Existe um governo no mundo, há um governo no universo. Não pense que esse mundo, por ser jaz do maligno, ou por andar conforme as leis próprias, caídas, destituídas de Deus e da verdade, a despeito de tudo isso, há um governo no universo. Deus, Ele é o Altíssimo, Ele é o Criador, Ele é Senhor, Ele está governando com poder, Ele é o Adonai, é o Criador, acima de tudo e de todos, majestoso, que controla todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Só que não para por aí não, essa pessoa que está aí,
esse Deus majestoso, glorioso, poderoso, excelso, criador, ele tem na mão um livro selado com 7 selos. Capítulo 4 e capítulo 5. E eu quero dizer para os irmãos que esse livro, aqui na mão direita do Pai, é um livro que implica no decreto da economia escatológica de Deus. Neste livro com 7 selos está contido toda a revelação. Deus nos revelou, nos mostrou as coisas que em breve vão acontecer. Até porque todos os eventos apocalípticos ainda não começaram nenhum. Ainda não aconteceu nada que o Apocalipse propõe que vai acontecer. As pessoas falam do fim de mundo, do fim do mundo e tal, e o que vai acontecer, e vai acabar tudo. Não, mas a Bíblia, ela dá conta de responder isto para todos nós, até porque Deus de antemão já nos escreveu, já nos deixou decretado neste livro tudo o que vai acontecer depois desta era cristã, desta era, a era da igreja. Portanto, esse livro é um livro que a abertura dos selos consiste na intervenção de Deus. E antes de nós entrarmos, hoje não entraremos propriamente dito na abertura dos selos do capítulo 6, o capítulo 6 começa assim, vi quando o Cordeiro abriu o primeiro selo. Então nós não vamos entrar no capítulo 1, versículo 1 não. Se faz necessário entendermos algumas implicações que estão contidas na questão da abertura dos selos. É importante entender, antes de entendermos os selos e os seus significados, os seus episódios, os seus eventos, é importante entender no que implica a abertura dos selos. E como eu disse para os irmãos, a abertura dos 7 selos, ou seja, deste livro da economia escatológica de Deus, que já foi decretado desde então, a abertura do selo consiste na intervenção divina. Deus ele vai intervir na história da humanidade. Jesus ele declarou em Mateus capítulo 24, que por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Então qual é a dinâmica do mundo? A iniquidade aumentando, o amor se esfriando. Aí eu quero considerar com os irmãos essa questão da iniquidade e do amor. A iniquidade aqui, ela consiste primeiramente em um sentimento. Iniquidade aqui consiste em um pensamento, em uma maneira de ver, em uma maneira de contemplar, em uma maneira de interpretar, de ler a vida, de ler o mundo. É a maneira que o mundo lê. É a maneira que os homens veem as coisas. Essa iniquidade consiste em um coração afastado de Deus, alheio à vida de Deus, que vê todas as coisas e as considera de modo diferente de Deus. Então veja só como que a iniquidade aqui, ela começa com um posicionamento do homem. É por isso que lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo, ao falar da segunda vinda de Cristo, e tem tudo a ver com o assunto que nós vamos tratar de hoje por diante, quando ele falava a respeito da segunda vinda, ele dizia aos irmãos da Tessalônica que a vinda de Cristo não aconteceria sem que antes viesse a apostasia e fosse revelado o homem da iniquidade. Ora, o que significa, ou que vem a ser, vir a apostasia e ser revelado o homem da iniquidade? Não podemos entender essa apostasia como algo inédito que vai acontecer em um dado momento. Não podemos ver assim. Porque se formos interpretar esse texto desta forma, que a apostasia vai vir, antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Se a gente olhar para essa apostasia como algo inédito que vai chegar, então nós estamos considerando e declarando que não há apostasia hoje, que a apostasia ela vai chegar de repente. Não, a apostasia já existe. O mundo, desde a queda de Adão e Eva, desde que entrou o pecado no mundo, os seres humanos passaram a desenvolver no coração, por meio da sedução de Satanás, por meio do espírito de Satanás, que é um espírito de oposição a Deus. E então esse sentimento no coração do homem leva o homem para distante de Deus e para mais distante a cada dia. De modo que
essa iniquidade, esta apostasia, este pecado que começa com um coração, com um posicionamento de um coração. Atenção, pecado, apostasia, iniquidade, que aqui diz iniquidade, começa com um posicionamento contrário a Deus. Por que nós precisamos considerar que a abertura dos selos, quando o cordeiro se levantar do trono, tomar o livro da mão do Pai e começar a abrir o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo? Por que isso implica em uma intervenção divina? Porque o mundo ele vai de mal a pior. A iniquidade aumenta, a injustiça aumenta, a desigualdade social vai de vento em popa. O dessabor, a falta de amizade, de companheirismo, de solidariedade, de humanismo, de amor. Tudo isso falta na humanidade, e a humanidade, por faltar o amor, e esse amor eu quero dizer que, assim como a iniquidade é um coração distante de Deus, este amor é um coração que reconhece, é um coração que desenvolve o sentimento de dependência de Deus, é um coração que desenvolve um afeto por Deus, uma aspiração a Deus, é um amor a Deus. Então, à medida que o coração se esfria, que o amor se esfria, a iniquidade aumenta. Por isso Jesus declarou que nos últimos tempos o amor ia se esfriar de quase todo por causa da iniquidade que estava em ascensão, ou aumentando nos corações. E aqui cabe uma consideração de todos nós que somos cristãos. Esta minha fala inicial é uma fala que pega todo mundo. Quando eu falo pega todo mundo, de surpresa ou que não seja surpresa, de maneira explícita. Por que pega todo mundo? Porque quando Deus olha para a humanidade, Deus olha e Deus consegue ver três grupos bem distintos de pessoas. Deus consegue ver as nações, Deus consegue ver a nação de Israel e Deus consegue ver a igreja. Então, atenção, a igreja, Israel e as demais nações são três grupos distintos de pessoas, e é assim que Deus vê, e é assim que Deus considera, porque é assim que Deus vai tratar com cada uma dessas pessoas. Deus trata com a igreja, Deus trata com os gentios, Deus trata com os judeus, digo, e com a igreja de maneira separada, com cada um o seu critério adequado. E agora, olhando para este povo na face da terra, atenção, porque o que eu vou dizer agora é muito importante. Quando Deus olha para a terra e contempla os seres humanos, os homens, dos quais nós fazemos parte, e agora eu olho no sentido geral da palavra, como é que Deus vê o ser humano hoje? Como é que Deus vê as nações hoje? Como é que Deus considera a situação dos povos? Como Deus considera a situação de Israel, do povo escolhido, dos judeus? E como Deus vê a condição do seu povo chamado de igreja, de amada, comprada, redimida, regenerada, que tem a vida de Deus. Você já parou para pensar que quando o cordeiro se levantar para abrir os 7 selos, ele se levanta com o intuito, com o objetivo de intervir na situação caótica do mundo? Até porque essa apostasia, e a palavra apostasia quer dizer, significa dar as costas a, apostatar-se de, dar as costas a. Isso está totalmente ligado a Deus, porque no momento que você dá as costas a Deus, você abre o coração para tudo que não é Deus. Fecha-se o coração para Deus e abre-se o coração para você mesmo, para o espírito do mundo, para o espírito do velho homem, que se opõe a Deus em todos os níveis possíveis. E, considerando essa intervenção divina, como você se sente? Eu queria perguntar para você que está aqui presente, você que acompanha em casa, e os outros irmãos que posteriormente ouvirão esta mensagem, certamente. Como você se sente? Você já parou para considerar como Deus vê você? Porque nós estamos falando das coisas finais. Estamos falando, esse tema, os 7 selos do Apocalipse, ele consiste no tempo do fim.
momento em que Deus vai realizar algumas coisas necessárias. E é um momento em que Deus vai intervir, porque a situação do mundo ela não é boa. A situação da população do mundo ela não é satisfatória, não é positiva diante de Deus. Os povos imaginam coisas vãs. As nações, Salmo número 2, versículo 1. Os povos imaginam coisas vãs. Os reis e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Olha só o pensamento das nações, dos governantes, das autoridades, do poder político do mundo, daqueles que são investidos de autoridades, e não somente dos governantes, mas do povo, porque os povos imaginam coisas vãs. E esta imaginação, esse sentimento de oposição a Deus, essa conspiração contra Deus, é como aquele que diz no coração: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Não queremos compromisso com Deus, não queremos nada com Deus, não precisamos de Deus, que Deus fique para lá e nós para cá, e vamos viver a nossa vida. Esse é o espírito do mundo em relação a Deus e a sua vontade. Já os judeus são aqueles que estão bem relatados ali por Jeremias capítulo 2, quando Deus ele declara em alto e bom som para a criação, para o universo, dizendo: céus, ficais escandalizados, aterrados, estupefatos. Por quê? Porque dois males cometeram o meu povo de Israel. Os céus e os seres criados devem ficar escandalizados, porque o povo de Israel cometeu dois males. Primeiro mal, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Olha só o que é o coração do homem. Os povos imaginam coisas vãs, os príncipes, os reis, os povos conspiram contra o Senhor, não querendo nada com Deus, não querendo relacionamento com Deus. O povo de Deus, que é o povo escolhido, o povo de Israel, tirado da terra do Egito com braço forte, levado para uma terra de adoração, de serviço, é um povo que deixou Deus. O meu povo me deixou o manancial de águas vivas. E o segundo mal que esse povo cometeu: e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm a água. Ora, se o Criador, se o Senhor dos céus e da terra, ele é um manancial de águas vivas, e o povo deixou o manancial, agora cavou um pocinho, uma cisterninha, para guardar águas. Essa cisterna está em oposição às águas vivas. Se Deus é um manancial de águas vivas, é fonte inesgotável de vida, de paz, de verdade, de amor, de justiça, de santidade, de luz, de misericórdia, de perdão. E agora o povo passa a cavar uma cisterna, um pocinho rachado, que a água vaza, a água vai embora. Isso corresponde a um viver religioso dos judeus, porque sendo Deus o manancial, a fonte de toda vida e de toda verdade, entregou a lei e os profetas para que o povo considerasse a lei, ouvisse os profetas, até porque a lei e os profetas foram dados ao povo de Israel, para que o povo olhasse para a lei, olhasse para si, olhasse para a lei, olhasse para o seu coração e chegasse a uma conclusão: miserável homem que sou. Nós somos miseráveis, somos nada, somos como a flor da erva que nasce pela manhã e murcha à tarde. Somos um grão de areia da praia da terra toda. Somos como um pingo de água no oceano. Então, ao olhar para a lei e para os profetas, o povo deveria encontrar esperança naquele que viria. Porque a lei sinalizava para Cristo, mostrava para Cristo, apontava e profetizava a respeito do Messias, do descendente que viria a trazer redenção para a humanidade, salvação, novo começo, esperança, vida. Mas não, eles fizeram da lei e dos profetas uma religião. Israel deixou Deus, o relacionamento com Deus, e criou uma religião, conhecida como religião judaica. Aí as festas, os sábados, a comida, a bebida, o cerimonial, o sacrifício, as oblações, toda aquela liturgia que Deus ordenou que fosse realizada no meio do povo,
tudo aquilo se tornou um cerimonial vazio, religioso, destituído de realidade espiritual. Porque a única coisa que traz realidade para a vida do ser humano em relação a Deus é a fé. A fé é a certeza. A fé é o firme fundamento. A fé é a substantificação das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é esse firme fundamento, essa certeza. É uma razão que bate forte no seu coração e faz com que você mude o teu comportamento. Então a fé ela é viva, capaz de mudar a nossa maneira de ver, de pensar e de agir. E aí passamos pelo povo de Israel, que se tornaram religiosos e criaram uma religião à parte de Deus, e Deus abomina a religião, Deus não quer religião, Deus não trouxe religião, Deus não entregou uma religião a eles. Aí agora Deus olha para a sua igreja, a igreja do século 21, da qual você faz parte, nós fazemos parte desta igreja contemporânea. E agora ele olha para esta igreja e conforme o Apocalipse capítulo 3, versículo 12, é uma igreja que se apostatou, que deixou o relacionamento com Cristo e também criou uma religião. A religião dos crentes, a religião dos evangélicos, a religião do povo de Deus. Uma religião que diz, que declara com os lábios, estamos ricos e abastados e de nada precisamos. Está tudo muito bom e tudo muito bem conosco. Está ótimo, nossa igreja está ótima, nosso ministério está ótimo, a nossa vida cristã está ótima, Deus está se alegrando de nós, Deus ele está contente conosco, Deus é por nós, Deus vai à nossa frente, Deus é fiel e fica lançando palavras ao léu, palavras ao vento, palavras religiosas, frases recortadas, sem realidade de vida. E o próprio Jesus aconselha a igreja, dizendo no versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vocês vejam como que, quando Deus olha para a terra, Deus entende, enxerga um mundo que caminha na contramão da sua vontade. Tanto as nações, os judeus e a própria igreja de Jesus Cristo, ela caminha numa contramão de Deus. É por isso que a abertura do selo é um basta de Deus. É a intervenção de Deus, é como se você falasse assim, basta, agora já não será mais uma graça, uma oportunidade, a voluntariedade, o tempo da voluntariedade acabou. Agora eu vou conduzir a história dos seres humanos. E uma das implicações das aberturas, dos selos, vamos colocar no sentido geral, a abertura dos selos, uma das implicações muito forte é justamente a destruição da grande Babilônia. Quando Cristo se manifestar, a grande Babilônia ela vai cair. Como Apocalipse capítulo 18, versículo 3 diz, caiu a grande Babilônia. E ainda que traga um contexto geográfico, essa grande Babilônia traga um contexto apocalíptico geográfico de uma certa região do mundo, apesar disso, nós enxergamos e percebemos a grande Babilônia espiritual, que se pauta num tripé, que se sustenta num tripé, chamado o tripé político, dos governantes, das autoridades governamentais, dos reis, dos príncipes. A segunda base do tripé é a religiosidade dos homens. Primeiro é a política dos homens. A segunda base da grande Babilônia, a religiosidade dos homens. E a terceira base é o capitalismo dos homens. São três fundamentos fortíssimos que se encontram presente e com muita evidência nos nossos dias. Aqui nesse ponto justifica-se e está justificativa e a relevância dessa série de mensagens. Não é porque estamos querendo ser sensacionalistas e aproveitar o momento que a sociedade passa do mundo para trazer palavras sensacionalistas e misteriosas. Não é isso não.
nós precisamos, por meio dessa série de mensagens, chamar a atenção do nosso próprio coração, rever os nossos conceitos e saber e entender dentro de nós como está a nossa vida como seres humanos e como cristãos que somos. Se estamos sendo levados pela força da política do mundo, eu sou da esquerda, não, eu sou da direita, não, eu sou do centrão. Está igual o pessoal lá de Coríntios, né? Eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não podemos tomar partido. Porque esse negócio de tomar partido é muito complicado. Pastor, você está falando agora sobre política? Não, estou falando sobre política, estou falando que você não deve tomar partido. Você deve ser um cidadão consciente e responsável pelas suas atitudes sociais. E que em todo tempo de política, de eleição, você tem que ser um cidadão consciente, e se você quiser votar, que você tem o direito do voto, um direito de cidadania, que você exerça com percepção, com prudência, e vote naquele que você considera que é o mais acertado, que é o menos ruim. Enfim, mas não podemos tomar partido e ficarmos aqui nas redes sociais brigando por causa da política, e chamando, e declarando, e defendendo a causa. Temos que defender a causa eterna de Deus, e não a causa perdida, e fracassada e falida dos homens, porque o mundo, a política do mundo, ela está com os dias contados. Vocês se lembram de Daniel, capítulo 2, versículo 35, quando ali a revelação de Deus chega a Daniel, e Daniel ele ali interpreta aquela estátua de Nabucodonosor, que começa com a cabeça de ouro, os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. E aí Deus revela a Daniel que aquela estátua, ela implicava ou implica nos governos mundiais que Deus iria entregar para os homens. Os principais. A cabeça de ouro, a Babilônia. Os 2 braços de prata, a Média Pérsia. O ventre e o quadril de bronze é a Grécia. As 2 pernas de ferro, o antigo Império Romano. E os pés e os 10 dedos, parte de ferro e parte de barro, será o império do anticristo, o governo, o último governo de ordem mundial. Política, está a política do mundo. E aí Daniel diz que ele olhava e via quando uma pedra foi cortada de uma montanha. Ele ficou observando que lá na montanha uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, não é nada humano, não era nada, era extraordinário, era sobrenatural, porque o homem não podia fazer aquilo. A pedra foi cortada da montanha, e diz a Bíblia que essa pedra foi atirada na estátua, nos pés, não foi na cabeça, porque o governo de Nabucodonosor passou. Não foi o governo da Média da Pérsia, em Dario, em Ciro, e nos outros, não, porque passou. Não foi no governo da Grécia, em Alexandre o Magno, o Grande, não, porque passou. Não foi atirado no Império Romano Antigo, dos Césares, dos imperadores, porque também todos passaram. Mas a pedra foi atirada nos pés da estátua, no império do anticristo, no reino do anticristo, na última ordem mundial do mundo, da política do mundo. E diz que essa pedra foi atirada na estátua, e destruiu. E agora o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro desapareceu e não viu-se mais vestígio nenhum. E esta pedra, ela cresceu como uma grande montanha e encheu a terra. E conforme a revelação da Bíblia, do Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz: e a pedra era Cristo. Cristo, ele veio para destruir, para pôr fim ao governo corrupto do mundo. Destruir esta mentiraiada, esta roubalheira, este engano, este engodo que leva as pessoas e tratam as pessoas como se fosse gado, como se fosse massa de manipulação. As pessoas são manipuladas, o povo sofre, a maldade aumenta, a desigualdade, a má distribuição de rendas, enfim, tudo enquanto recai sobre os povos, sobre as pessoas. Isso é maligno, isso é injusto, isso é pecaminoso, é iníquo. Só que agora Deus, ele vai intervir.
Então nós precisamos ver que a grande Babilônia que será destruída é o sistema do mundo ser destruído por ocasião da segunda vinda de Cristo. Toda a religiosidade do homem não vai servir de mais nada. A política, muito menos. E o capitalismo? Esse espírito consumista, capitalista, materialista que invade os corações das pessoas e faz com que as pessoas busquem cada vez mais o ter, o conquistar, o possuir, se esqueçam de Deus e do próximo. Diz a Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é ruim. Não é o dinheiro que é a raiz dos males, é o amor ao dinheiro. É o apego ao dinheiro, é o apego às coisas. É aquele tipo de pessoa que coloca o seu coração na esperança deste mundo, na esperança, coloca a sua esperança na instabilidade das riquezas. Quando Jesus declarou, queridos, ali em Lucas capítulo 17, que nos dias do Filho do Homem, nos dias do arrebatamento, naquele momento, inclusive os selos já estão sendo abertos, né? Que seriam tempos como os tempos de Noé e os tempos de Ló. Aí nós temos que rever a história, buscar lá atrás, e saber qual era o tempo, que momento, como é que era a vida deles naquela época. Aí o texto de Jesus narra muito bem narrado ali, quando ele diz que nos tempos de Noé, eram tempos em que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Bem como no tempo de Ló, nos tempos de Ló, as pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. E agora eu chamo a sua atenção para um detalhe. Se nós formos buscar e perguntar para o texto, para Jesus, talvez tenha acontecido isso naquela época, a Bíblia não relata, mas talvez é possível que tenha acontecido alguém perguntar se comer e beber e casar e dar-se em casamento e comprar e vender e plantar e edificar, construir, fazer acontecer, possuir, comprar. Se isso é pecado, aí Jesus respondeu da seguinte forma, conforme a revelação, conforme o contexto do Novo Testamento, conforme aquilo que nós temos como verdade de Deus, Jesus responderia assim, não, nada disso é pecado. Mas Jesus, mas então por que o Senhor está nos advertindo a respeito dessas coisas, sendo que nada disso é pecado? Aí Jesus responderia, conforme ele respondeu lá em Lucas capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com essas coisas. O problema não é casar e nem dar os filhos em casamento. O problema não está em comprar ou vender, em possuir. O problema não está em comer ou beber, em plantar ou edificar. Não. O problema está quando você coloca todas essas coisas em primeiro lugar na sua vida. E agora você passa a viver uma vida em busca dessas coisas sem considerar Deus, nem a sua vontade, nem o ser humano, nem o teu irmão que está do teu lado. Uma vida alienada de tudo e de todos, é o seu mundo. As pessoas capitalistas e materialistas, elas vivem o seu mundo. É o seu mundinho particular, é a sua vida, é a sua causa, é a sua família, é o seu salário, é o seu dinheiro, são os seus negócios. E há quem diga, não se meta nos meus negócios, deixa a minha vida em paz. Só que, num dado momento da nossa história, Deus vai intervir na tua vida. Na vida desse que fala, deixa a minha vida em paz, das minhas coisas cuido eu. Aí Deus vai intervir nas tuas coisas. Aí Deus vai intervir na tua vida. Porque o problema não são as coisas, o problema é quando o coração não consegue lidar com as coisas de maneira certa, sem este apego. Querem ver uma coisa? A maioria dos cristãos, eu coloco todos nós aqui dentro desse pacote, a maioria dos cristãos, eles edificam a vida cristã, eles pautam sua vida cristã com base na vida humana, ou seja, eles condicionam a vida espiritual à vida humana. Sabe o que significa isso aqui? Se der, eu vou para o culto. Se der, eu adoro a Deus. Se sobrar tempo, eu sirvo a Deus. Se der, eu oferto. Se der, eu ajudo o próximo. Se der, eu desenvolvo a minha salvação. Por quê? Porque eles condicionaram, eles pautaram a vida espiritual e condicionaram essa vida espiritual diante da vida humana. A vida humana é a base
e a vida espiritual ela passa a ser condicionada à vida humana. Nós não podemos fazer isso. E o conselho de Deus é que você condicione a tua vida humana à vida espiritual. Coloque a vida espiritual em primeiro lugar. Não queira dar o resto para Deus, a sobra para Deus, o resto do tempo para Deus, o que der para Deus. Então as pessoas, elas têm esse coração, esse tipo de atitude, que não é uma atitude de fé. A atitude de fé é entender aquilo que Jesus declarou, quando ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então, a vida humana, sobretudo para nós cristãos, ela é permeada de uma verdade. Atenção, vou repetir. A vida cristã, ela é permeada de uma verdade. Pastor, e que verdade é essa? É a verdade prática da vida cristã. Que nós temos uma missão. Você sabia que você, como cristão, tem uma missão? A missão que Deus nos entregou é a missão de sermos reino dos céus. E ser reino dos céus consiste em ter Deus sendo manifestado na tua vida, no teu viver humano. Ó. É aquela chama do amor, da verdade, da luz, da bondade, da misericórdia, do perdão, da amizade, da solidariedade, do altruísmo. Esta chama é uma chama que deve estar nos nossos corações em todos os dias das nossas vidas. E cada um aqui tem que olhar para dentro de si. Porque se você não tem missão, então não tem o porquê ser cristão. E se não tem porquê ser cristão, por que você é cristão? Por que Deus te escolheu antes da fundação do mundo? Por que Ele te chamou? Uma santa vocação. Ele te convocou, Ele te chamou. Te deu fé, capacidade de você crer na verdade de Deus, que é o próprio Cristo. E a sua obra de redenção. Por que você crendo, Ele te deu vida, Ele te regenerou com a vida celestial, com a vida incriada de Deus, com a vida do próprio Cristo em ressurreição? Por quê? Tudo isso por quê? Porque Deus tem um propósito, porque Deus tem uma vontade, porque Deus, logo, logo, ao abrir os selos, Ele vai estabelecer o seu reino eterno neste mundo. E talvez isso não tenha peso para nós hoje, talvez não tenha muito peso. Porque tem muito cristão, tem muita gente aí que não está preocupado com igreja. Não está preocupado com palavra, com congregar. Um mês que não congrega, 2 meses que não congrega, 5 meses não congrega. Pastor, porque você não sabe da minha vida. Não, meu amigo, assim, minha irmã. E meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Eu não estou falando da sua vida. Mas eu estou trazendo aqui uma reflexão muito forte, que começa no meu coração, e agora eu compartilho com vocês uma preocupação que nós como cristãos temos que ter, porque quando os selos forem abertos, então não tem mais maneira, não tem mais lugar para arrependimento. Aí vai correr, vai buscar a igreja, buscar o pastor, buscar o irmão, vai querer orar, mas não tem mais jeito, a era da graça fechou, o tempo de oportunidade acabou. O espírito da graça foi retirado deste mundo, agora é cada um por si e Deus por todos, literalmente falando. Vocês não querem hoje cada um por si, Deus por todos? Pois será naquele dia. Quando eu falo você, entendam de bom grado, amém? Não estou falando, acusando, falando. Estou falando você que pensa assim, que age dessa forma. A vida cristã é algo muito sério, meus irmãos. Não podemos brincar de ser crentes, sermos crentes. Não podemos brincar de Bíblia, de evangelho, de fé. Não se brinca com a fé, não se brinca com Deus, de Deus não se zomba. Nós precisamos rever os nossos conceitos e saber que nós temos uma missão, e a nossa missão é única e exclusivamente manifestar a Deus. Você só tem isso para fazer. Quem sabia disso? Você só tem isso para fazer, você tem que manifestar a Deus. Você tem que apresentar Deus para as pessoas. Você tem que demonstrar Deus, tem que falar Deus, tem que olhar Deus, tem que fazer com que Deus viva na tua vida e que esse Deus que vive em você alcance as pessoas. Os cristãos falam muito de servir a Deus, né?
Usa-me, sou o teu milagre. Quem quer ou não quer ser usado por Deus? Quem quer aí? Quer ser usado por Deus? Quer ser um canal de cura de Deus para as pessoas? De salvação? Então, isso é Deus que faz na sua vida. Não é você que vai lá tocar na pessoa e a pessoa ficar curada, não. Como se você fosse lá com uma magia, um dom especial e tocasse, eu vou levar cura porque... Não, essa cura, muito mais do que uma cura de um caroço, de uma doença, de uma enfermidade biológica, humana, patológica, é uma cura da alma, do coração, que muda pessoas, que restaura famílias, que reconstrói casamentos, que salva pessoas, que aproxima o coração do homem a Deus, porque a maior enfermidade, a pior doença do ser humano é o tal da apostasia, a tal da apostasia, essa oposição a Deus, é não querer a Deus. A falta de desejo por Deus é uma doença, e os homens estão doentes, e os cristãos estão doentes. Em nome de que se abandona a fé? Em nome de quê? Em nome de uns mixaria a mais, de uns centavinhos a mais, de um dinheirinho a mais? Em nome de um trabalho, em nome do que quer que seja? Em nome de qualquer coisa, você simplesmente abandona, estaciona a tua vida espiritual, abre mão das coisas, das responsabilidades eternas, espirituais, em nome de dinheiro, de descanso, de viagens, de lazer, de futebol, de amizades, de barzinho, de festas, de projetos pessoais e particulares. Por isso que quando o primeiro selo for aberto, os cristãos vão se assustar. E só para adiantar um pouquinho aqui, os 4 primeiros selos consistem na primeira metade da semana, ou seja, na primeira metade dos 7 anos, dos últimos 7 anos desta dispensação que antecede a segunda vinda de Cristo. Os 4 primeiros selos consistem na metade da semana, chamado princípio das dores. Falaremos aqui com propriedade posteriormente. Pastor, e o que é o princípio das dores? É a aparição do homem da iniquidade, que é o engano, que é a mentira, que apregou a paz, segurança para o mundo, mas que é engano, que vai ser desdobrado no segundo, terceiro e no quarto, que é guerra, fome e morte em escala mundial e global. Se você pensa que tem guerra no mundo hoje, ou sempre teve, que tem fome no mundo hoje, sempre teve, e que tem morte no mundo hoje, sempre teve, então não confunda as coisas. Nós estamos falando aqui de uma guerra em escala global, de fome em escala mundial, um alto nível e morte em alto nível. Podemos falar de uma terceira guerra? Por que não? Por que não? Pode chamar do que quiser. O que temos que entender é que Deus vai intervir. A grande Babilônia, que é este espírito maligno do mundo, que é o curso do mundo, que é esse sistema capitalista, religioso e político, vai ser destruído pela presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Deus ele vai intervir. É um basta de Deus. E não somente as implicações importantes que estão ali inseridas nas aberturas dos selos, que é a destruição desse sistema do mundo, como também o estabelecimento do reino dos céus. Olha só. Então nós olhamos para a abertura dos selos como algo extraordinário e sobrenatural, porque agora Deus ele vai reinar. Não é o homem, não é o governo maligno do homem caído, corrupto, mentiroso, cheio de engano. Não. É Cristo reinando com os cristãos vencedores. É o momento em que o Filho do Homem vai se manifestar. É o momento em que se cumpre a oração do Pai Nosso, quando diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, este vir o reino, este reino vindouro, ele será manifestado por ocasião do 7º selo, do 7º e último. Portanto,
as duas maiores implicações que nós podemos perceber, trata-se de forças espirituais. As duas implicações principais que estão inseridas nos selos, nas suas aberturas, consistem em duas coisas relacionadas a forças espirituais: a destruição do mal, a destruição da grande Babilônia, a destruição do sistema maligno dos homens, corrupto, político, religioso, capitalista, e a implementação, o estabelecimento, a manifestação do reino eterno de Jesus Cristo, do Messias, que é o reino de justiça, de amor, de luz, de equidade, um reino de paz. Então vamos começar a pensar nisso. Se faz necessário que nós nos conscientizemos da nossa responsabilidade. Os vencedores, queridos, que estão ali em Apocalipse, capítulo 12, que é o filho varão, e as primícias do capítulo 14 do Apocalipse, esse grupo de vencedores, não eram super cristãos. Atenção, muita gente confunde vencedor com super cristãos, super homem, super pastor, super irmão, super irmã. Não, o vencedor é um ser humano pecador que foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Só que agora esse ser humano pecador, ele é um cristão diferenciado porque a sua vida se pauta na sua missão, na sua responsabilidade de ser reino dos céus. Não é de fazer parte do reino dos céus, é ser reino dos céus. E ser reino dos céus é ser discípulo. É amar a Cristo. É amar a igreja. É amar a segunda vinda de Cristo. É ser do bem. É ser melhor. É procurar melhorar. É buscar essa transformação a cada dia. É buscar este aperfeiçoamento de caráter, de mente, de vontade, de coração, a cada dia. Porque se não for assim, então acabou tudo e nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Se não for assim, então está tudo errado, estamos perdendo tempo. É melhor ir viver, comer e beber, e dormir e acordar, porque amanhã passaremos, amanhã morreremos. Não vale a pena ficar aqui, pagando um aluguel caro, e mantendo aqui uma liturgia, um culto, se não for por meio do objetivo alcançado, que é uma vida cristã vencedora em Cristo Jesus, que é uma vida na verdade, que é uma vida de se despojar do velho homem, e se livrando, se libertando da velha natureza adâmica, caída, desse espírito do anticristo, desse espírito do mundo, que não tem nada com Deus e que não quer Deus. E por outro lado, se revestir do novo homem, se revestir da verdade, se revestir de toda a armadura de Deus, para que possa vencer todas as coisas, e depois que vencer tudo, permanecer inabalável em Cristo Jesus. Portanto, hoje não entramos diretamente ou propriamente nos selos, semana que vem o faremos. E hoje o que ficou para nossa reflexão é: a abertura dos selos é a intervenção divina. Deus vai intervir, está decretado, está registrado, está escrito. Doa quem doer, acredite ou não, esteja esperando ou não, esteja almejando ou não esse tempo, que é o tempo que Cristo vai se levantar para abrir os selos, esperando ou não, querendo ou não, acreditando ou não, isso vai acontecer. E quando acontecer, como estarão os nossos corações? Como estaremos nós? Como vai estar a tua família, teu casamento, meu amigo? Como é que vai estar a tua família, teus filhos? Como é que vai estar a igreja de Jesus Cristo na face da terra? Como é que vai estar a tua vida como servo de Deus ou serva de Deus? É isso que precisamos entender. Nós receberemos aqui, a partir da semana que vem, todas as informações dos eventos apocalípticos. E isso é muito bom para entendermos a dinâmica do desenrolar dos fatos. E como Deus vai intervir, o que Ele vai fazer, é muito importante para o nosso conhecimento. Mas o mais importante de tudo é que nós tomemos tento, tomemos percepção. O mais importante de tudo é que nós possamos nos dar conta daquilo que precisamos fazer.
que é necessário fazer. Porque se nós não fizermos hoje, no tempo que se chama hoje, Deus fará na sua soberania naquela época. É por isso que na abertura dos selos, e entre os 7 selos, está ali um evento chamado a Grande Tribulação, que é o quê? Que é o batismo no fogo, que é a disciplina de Deus para os corações que não quiseram Deus no tempo da oportunidade. Muitos na grande tribulação vão querer um irmão para orar perto dele, um irmão para orar, fazer uma oração com ele, talvez não encontre. Vai estar cada um fugindo, né? Porque se ficar quieto, o anticristo vem, prende e mata. Não pode ter culto presencial, assim, culto aberto, público, não vai poder. A perseguição vai ser muito absoluta, vai ser uma perseguição terrível, contra tudo e contra todos, contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Você está fazendo o que aqui? Nós estamos aqui cultuando a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá bom, então vão ser presos e vão ser mortos, serão mortos por causa disso que estão fazendo. Perseguição vai estar no mundo. E as pessoas vão querer culto, vão querer reunião, vão querer oração, vão querer palavra, vão querer comunhão e não acharão. Infelizmente não acharão. Por isso é necessário que nós tomemos essa série de mensagens de maneira muito séria e que nós não percamos nenhuma reunião aqui presencial. Só não venha se você não puder vir. Se você não puder, por um motivo de força maior, fique em casa e acompanhe pelas lives que estarão sendo transmitidas em tempo real. E as mensagens serão postadas no Facebook, na página do Facebook do Ministério. Mas é assim, querido, sabe? Vamos começar a irmos diante de Deus, buscando saber como está a nossa vida. O tempo está passando, cada dia que passa não volta mais, o ano está passando, o tempo está passando, o tempo do fim se abrevia, o tempo da nossa partida se abrevia. Pode ser o caso que dura 20, 30, 40, 50 anos aí, tá, e aí? Mas nós podemos partir antes. E para aqueles que partiram antes da segunda vinda de Cristo, Cristo já veio para eles, porque agora segue-se o tribunal de Cristo e aquilo que vai acontecer lá.